TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Meus amigos, depois de um bom tempo afastado das câmeras e dos microfones, eu estou voltando para continuar com o nosso programa Você Sabia. E antes de conversar com a Rita de Cássia, pessoa de casa que começou guriazinha, nervosa, tremendo, hoje já é um nome na comunicação de muito peso na nossa região, uma voz maravilhosa, uma pessoa especial, trabalhadora, disposta a lutar pela vida dela. Isso nos dá uma satisfação enorme nesse sentido. Mas antes de eu começar a conversa com a Rita, eu gostaria de pedir sugestões aos nossos telespectadores. Se eles estão satisfeitos com as entrevistas que estão sendo feitas, se eles gostariam que nós usássemos, por exemplo, uma pessoa drogada com os problemas dela, um outro que dorme na rua, fica aí sofrendo aqueles pavores de uma vida assim sem consequências para coisa nenhuma, ou se nós continuamos assim. E nos dá também sugestões, casos importantes, casos bons, que vocês estão sabendo e gostaria que a comunidade soubesse. É só mandar para cá, pegar o telefone, me telefonar 9901-9025, 9901-9025, falar comigo que nós vamos tomar providências nisso. Rita, depois que te roubei um espaço de tempo, eu tenho uma imensa satisfação de conversar contigo. E nessa conversa a gente lembra quando tu, toquinho de gente, vieste aqui te candidatar aos teus cargos. O que tu tem ainda de lembrança daqueles teus tempos de guriazinha? Hoje já uma esposa trabalhadora, eu acho que deve daqui a pouco esperar um neném, né, para não passar muito tempo. O que tu lembra daquele tempo, Rita? Pois é, primeiro agradeço o convite. É uma honra para mim. O prazer é todo meu, aceitei com muita alegria esse convite. E realmente, seu Oswaldo, eu tenho umas lembranças muito bonitas do início, umas lembranças que vão para sempre comigo. Aquele começo, eu lembro quando estavam procurando digitadoras aqui para o informativo. Como é que tu ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo pelo jornal, pelo próprio jornal. O Jornal Informativo procura digitadoras. E eu vim me candidatar a... Tu nem sabia o que era digitadora? Não sabia muito bem, mas eu estava fazendo um curso de digitação. Sim. Eu fazia, que na época era datilografia e computação. Então eu estava fazendo aquele curso e me inscrevi então. Porque eu já havia trabalhado numa empresa durante 5 anos, uma empresa de joias. Então era um campo totalmente diferente. Mas como eu estava fazendo o curso, então eu me inscrevi, eu passei no teste e fiquei digitando. E naquela época, eu sempre conto que eu tinha muito medo de perder o emprego. E eu ia para... Aqui tem gente... O jornal tem 43 anos, tem 42 que estão aqui dentro, isso, né? E como eu trabalhava num setor que as pessoas trabalhavam um tempo e saíam porque era bastante trabalho, bastante puxado, então eu pensava que eu também ia sair, que não iam gostar do meu trabalho, enfim. Então eu ia para casa rezando. Eu morava na época aqui perto do informativo, rezava para não perder o emprego, E deu tão certo a minha reza que estou aqui até hoje. 20 anos, agora em julho, completa 20 anos de informativo. E quando tu entraste realmente para a comunicação, o que tu sentiste naquela hora? Tu vinha toda preocupada para ser digitadora. Sim. Imagina então agora enfrentar o público, ter relacionamento com eles e logo na TV, né? Isso. É algo que era bastante diferente, raro inclusive, não tinha as máquinas digitais que hoje as pessoas se gravam e assistem vídeos. Na época isso não existia. Então foi feito um teste aqui no informativo para quem seria a apresentadora do TVE, na época da TVE, né, do Jornal da TVE era o nome correto. E eu passei pelo teste, todos do jornal passaram. E um belo dia, passadas umas 2, 3 semanas do teste, o senhor veio e me disse: guriazinha, tu vai ser a nossa nova apresentadora. E eu muito tímida, mas muito de quase não cumprimentar as pessoas de vergonha. Aceitei, até quase que como
uma ordem do chefe, uma assim. vontade louca para aceitar, mas um medo danado que muito não dê grande. certo. Não, mas quando a gente convida, a gente já vê que a pessoa tem condições de fazer aquilo, pode ter dificuldades iniciais, mas nasceu para fazer aquilo, tu nasceste realmente para isso. Pois é, e até então eu não sabia disso, mas aceitei o convite e passei então a ser apresentadora apenas, não fazia reportagem, não, mas eu apresentava as notícias. E com o passar do tempo, aquele setor então de digitação, ele diminuiu, né, o trabalho em função da internet que entrou e tudo mais. E eu passei a aprender a fazer matérias, reportagens. Aí uma repórter saiu na época e eu então permaneci totalmente na TV. Como eu aprendi a fazer reportagem, fazer apresentação, aos poucos coordenando a equipe de jornalismo. E aí que eu senti a necessidade de estudar, de fazer jornalismo. Foi então que eu fui buscar a faculdade. Levasse tempo para te formar? Isso, eu levei 10 anos para me formar. Foi devagarinho? Foi devagar, eu fiz uma parte da faculdade na Univates e aí a outra parte na UBRA, que foi onde então eu me formei em 2010. Então foi um longo caminho de aprendizado na prática e também do estudo acadêmico, que foi muito importante. Isso é interessante, que existe um sonho de muita gente de trabalhar na comunicação, né? Mas se eles soubessem que um jornalista, por exemplo, de redação, fica 5 anos na faculdade, né, ele faz pós-graduação e coisa, para ter um piso salarial de 1.000 e poucos reais, ele não acredita, né? E tem que amar muito o que se faz, né? Dizem que precisamos amar, e realmente. E realmente, se não é porque o salário não é como... Eu tenho um filho meu, com o Paulo Alceu, né, que teve todo conosco. Ele, quando me deu o salário dele, eu quase tive um infarto, né? E o que tu tá ganhando na Record News? Dizer 60 mil. Isso eu nunca ouvi dizer, né, que acontecesse. Porque todo o salário sempre outro patamar, né? E também o nosso povo, o nosso comércio, eles acham que a vida é muito fácil aqui dentro. Ah, não, aquilo tudo lá não tem problema. Nós trabalhamos muito, mas eles não. A gente trabalha de madrugada, trabalha às vezes noites inteiras, se sacrifica. Final de semana, não tem horário. Não tem domingo, não tem Semana Santa, não tem feriado, não tem nada. A gente sempre está naquela grande luta aí. Mas voltando à TV educativa, eu tinha uns amigos, e quando eu trabalhei em Porto Alegre, depois trabalhei em Curitiba, lá tinha um relacionamento com pessoal já diferente do nosso pessoal do interior. E numa visita que eu fiz à TV Educativa em Porto Alegre, eles me fizeram a proposta: tu não quer televisão educativa lá para Lajeado, né? Eu digo: não, Silvio, vamos ver como é esse negócio aqui, eu estou interessado, eu gosto de novidade. Aí fizemos um trabalho junto, ajeitamos e conseguimos abrir a TV Educativa. Só que a TV Educativa não tinha comerciais. É tremendamente difícil manter essa TV, era mantida pelo jornal, como até hoje. Nossas rádios e a televisão, ela é mantida pelo jornal, porque se não tem o jornal, ainda não há uma condição para a gente fazer o trabalho que a gente faz, que eu acho que nós fazemos um trabalho muito bom, né? As 2 rádios já hoje com tanta música, tanta coisa, 24 horas, a TV agora já está entrando em 24 horas, é verdade que com reprise, mas eu acredito que não adianta nós fazer tudo programação nova. Tem aquele que quer ouvir as notícias de manhã, outro quer ver de meio-dia, outro quer ver na noite, outro quer ver tarde da noite. Então nós estamos trabalhando assim com reprises. Só que essas reprises, elas não vão ficar só 3 horas. Elas agora, nós já estamos em várias reuniões. Antes de nós virmos para cá, para as câmeras, tu estavas participando também de reuniões aí, aonde nós vamos devagarinho ampliando essas 3 horas, para 4, para 5, até que a gente vai fazer umas 3 reprises por dia, e a pessoa então diz: não, vou ver noticioso naquela hora, vou ver... Sim, a pessoa pode escolher, né? E nós queremos nós vamos ter uma programação também, porque nossa meta é o Vale do Taquari. Nós vamos ter entrevista com os prefeitos do interior, isso vai começar a passar, nós vamos se dedicar muito às notícias, essas coisas, mas nós estamos estruturando isso, somos obrigados a construir mais um prédio aqui num terreno que nós temos aí, para poder escalonar as pessoas e para chegar num ponto assim de fazer um trabalho bom, como nós fizemos com o jornal.
O jornal começou com 8 páginas e hoje é um jornal que tem fim de semana que tira 110, 120 páginas. E isso no interior, são muito raros os jornais que fazem isso, não é, Rita? E daí, então, esperamos que também com o rádio e com a televisão, nós façamos aquilo que nós estamos fazendo com o jornal. E a nossa comunidade é uma comunidade bastante participativa, né? Olha, eu tenho um grupo de pessoas que colaboram aqui conosco, fazendo entrevistas, fazendo comentários. As pessoas sempre nos recebem muito bem e aceitam os nossos convites. É bem recebida. E aí nós esperamos ter uma televisão muito boa. A gente que sabe que nós somos sintonizados na Europa, né? Quando a gente faz o levantamento da sintonia na internet, hoje nós temos sintonia grande no Vale do Taquari, na internet. E sintonia grande na Europa, nos Estados Unidos, gente daqui, no norte do país, a gente tem tudo isso. E a esperança, então, é aquela última que morre, porque nós somos aqui uma turma de idealistas. E quando tu me dizia que tinha medo de ser demitida, eu te dizia em off, eu tenho funcionários meus, o jornal tem 43 anos. Eu tenho funcionários trabalhando aqui há 42 anos já. Sim. Então aqui a gente não demite, é muito difícil. Mas é que aquela insegurança era o meu segundo emprego, então a gente tinha aquela insegurança. Mas aos pouquinhos eu fui percebendo o quanto o informativo, a Rede Vale é uma família. Aos poucos eu fui conhecendo as pessoas também e tenho colegas, então, que já sou colega há 20 anos. Então não tem como não conhecer, com essa família, sabem onde moram, tiveram filhos, casaram, enfim, a gente acaba fazendo parte de uma grande família. 150 funcionários, Exato. Isso é muita gente, 150 funcionários. E tudo legalizado, nada de meio salário, sem carteira, não ter direito a isso, é tudo legalizado, não tem nada de diferente. Mas, Rita, até agora fui eu que falei. Mas também eu já não falava mais há 3 meses. Precisava falar, né? Eu tinha que dar uma faladinha mesmo meio rouco. Assim que nós voltarmos para a segunda parte do nosso programa, que é uma gentileza da Fruc, essa grande empresa que é um orgulho nosso aqui do Vale do Taquari todo e do Rio Grande do Sul, mas assim que nós voltarmos eu vou deixar tu conversar bastante, prometo. Tá bom. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Tem roupa pra você, um terno pro papai, é o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu. Confira as super ofertas. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Calças jeans a partir de R$ 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. E não esqueça de ir no Delay. Onde é que você vai? Lojas Delay.